Carrascal e companhia falam sobre esse último jogo, né, esse momento aí do Carrascal, que fez sua melhor partida pelo Flamengo, e eles falam também sobre o Felipe Luiz, um ano à frente do rubro-negro. Vamos conferir. Que nós falávamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos anteriores ao Inter, né? Também havia ele oscilação. Oscilava, ele jogava o primeiro tempo, segundo tempo caía e tal, e o jogo contra o Inter, então, os 3 jogos, pico, o Flamengo ele deu não os vive 3 mais. jogos assim e tal. Não sei se ele não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho, Sim. em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Se você pensar, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então. O segundo tempo, como eu disse o Zinho, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina. Sim. E o primeiro tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né? Nesse sentido. De entender rápido. Até o Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite na Argentina? Não, eu não enxergo nada. Eu não vejo, foi também por isso que o Corinthians... Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? Envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o Abel fala o Diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. Não, o Corinthians botou o Ranieri botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que estar lá em cima. Você classificou, você ganhou, você passou a Libertadores. Mas você não tem um desgaste? Não, o desgaste tem de uma partida normal. Mas o desgaste emocional? Mas, isso é uma das coisas que eu fico questionando. O jogador joga, então, um jogo de semifinal ou quartas de final de Libertadores. Passou. Era tudo que eu queria. Seria emocional igual o jogo... Mas teve a ponto de perder a classificação. Mas faz parte da vida do jogador de futebol. Se ganha, o emocional, tô cansado pro próximo jogo. Se perde, São Paulo? Se perde, é o emocional. Se ganha, não, porque o emocional... Porque teve o jogo foi difícil. Tá bom, mas isso faz parte do jogador de futebol. Eu ganhei o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo contra o Estudiantes, no sentido de classificação. Eu passei o turno, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar carregado de vibração para poder jogar. Eu vou jogar contra o Corinthians, tá bom, eu errei, o Felipe demorou para entender o jogo do Corinthians. Foi aí que o Corinthians conseguiu criar situações de jogo com facilidade, porque qual que é a característica Como é que ele do poderia Alberto? corrigir, como é que o Felipe poderia corrigir com as peças que ele tinha em campo? Sem ter que fazer nenhuma mexida. Faz um 4-4-2, põe o Arrascaeta lá na frente, fecha os 2 laterais e deixa a bola com o Corinthians e recua um pouquinho. Se é o lado emocional, se é o lado físico, se é isso, como eles alegaram tanto, então vou fazer o simples para os meus jogadores. Na semifinal da Libertadores e é o primeiro colocado do brasileiro. Sim, mas faz parte. Se você vai jogar no Flamengo, você sabe disso. Agora, eu não posso usar... Mas o Flamengo está respondendo bem. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Está respondendo bem, como disse o Zinho, nos resultados. Mas eu não tô dizendo isso. Qualidade durante a temporada é natural você ter outra o que eu estou dizendo é o seguinte, que para tudo tem uma desculpa, porque tudo, emocional tem isso. O Flamengo passou o turno, o Flamengo vai disputar uma semifinal de Libertadores. Qual é a emoção? Quem não queria disputar isso? Eu vou jogar contra o Corinthians, baita jogo. Quem é que não vai querer? Eu não joguei bola, Zé, mas eu acho que isso independe do quanto que você recebe e do fato de você ter ganho a classificação. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians, o Corinthians montou uma estratégia, taticamente no primeiro tempo, o Dorival foi superior ao Felipe Luiz.
O esquema tático que o Dorival colocou de 3 zagueiros empurrando os 2 alas lá na ponta causou uma dúvida na marcação do Flamengo. Ele também adiantou a marcação, marcou o Flamengo pressão. O Flamengo fez um primeiro tempo tecnicamente ruim. Os passes não foram acertados. O Flamengo teve o pior índice de passes errados no campeonato nesse primeiro tempo. Você via que o Saúl, que tecnicamente é espetacular, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, a pressão que o Corinthians fez no primeiro tempo na saída de bola do Flamengo não encaixou esse espaço, o Flamengo ficou encurralado. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo melhora tecnicamente, consegue ficar com a bola e o Corinthians baixa o ritmo. Não sei se foi físico ou as mudanças que o Dorival fez, não repetiu o mesmo jogo. Aí o Flamengo, que é superior, cresce no jogo, tem um banco muito superior, essa oscilação aconteceu. Um primeiro tempo ruim e melhora no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é muito mérito da parte tática que o Dorival armou, surpreendendo ou superando o que o Felipe Luiz pensou para o jogo. O Felipe Luiz não jogou com 2 pontas. E o Carrascal não sabia se marcava o Bidu, que subia, ou se era o Emerson Royal que batia com ele. O do lado esquerdo a mesma coisa. O Vinha não sabia se marcava o Mateuzinho, ou se ficava esperando como um terceiro zagueiro. O Samuel Lino que tinha... Não encaixou. Não acho que foi desgaste emocional e nem físico. O Flamengo mudou 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. Foi o Corinthians que fez um jogo melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas... Difícil de aceitar. Pô, não consegui encaixar o jogo. Aí você pega o Rossi... Não, foi mental, desgaste. Não foi. Foi o time adversário que colocou. É a mesma coisa. Nós temos um vício péssimo, horroroso aqui. De não entender que do lado adversário... Tem um cara que treina, um cara que se prepara, um cara que faz... Ah, não, mas meu time isso aqui... Não, peraí. O time adversário se preparou, treinou, se organizou e do outro lado lá também tem pais de família que querem melhorar o seu contrato, tem pais de família que lutam e que têm os seus princípios e valores para você jogar futebol. Tem treinador que vive o seu jogo, entendeu? Então, assim, é um ecossistema, né, vamos dizer assim, que todo mundo tá embutido ali. O cara joga, às vezes, o vovozinho sabe o que eu vou falar, o Pascoal, você também, mas assim, o cara joga, às vezes, para dar o prêmio pro massagista. A gente muitas vezes joga o prêmio para dar pro roupeiro, entendeu? Para ajudar. Isso tudo é motivação, isso tudo é legal. Agora, o que eu, José Elias Modim Júnior, não consigo entender é o seguinte: quando perde a tua dificuldade mental e tal, então você tem que ter dificuldade quando no dia 30 cai lá um negócio, cai lá um bolão lá, pô, você fica feliz pra caramba e aí você não tem responsabilidade? Aí tá tudo certo? Não. Eu ganho tanto, eu tenho que ter a mesma responsabilidade de me preparar para isso, para quando eu tiver, quando eu for exigido para jogar jogos assim, eu jogar à altura do tamanho do meu salário. Por isso que eu sou pago. Não é que eu sou pago para jogar 1 ou 2 jogos. Eu ganho, sei lá, 1 milhão, para no jogo grande eu aparecer, me dar a bola aqui, eu vou lá e vou decidir. E não sair chorando, e não falar assim, pô, emocionalmente eu tô mal, tô cansado. Não. É profissional, tem que ser profissional. O futebol hoje não dá brecha para você ser amador. Você tem que ser profissional em todos os sentidos. É isso. Abrimos o programa hoje falando do Felipe Luiz, completando 1 ano de Flamengo. E agora, o treinador rubro-negro fala sobre ter atingido esta meta. Muito, muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí... tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando eu assinei com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano
e assim estou muito feliz, e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar, né? Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando, que temos um jogo importante quinta-feira. Muito esse gigante dessa potência, o Flamengo? Eu acho que ele mesmo resumiu bem, né? Tá no início de profissão, os erros vão acontecer, vai ser lapidado. Teve já momento de muitas polêmicas, eu mesmo o critiquei no episódio Pedro, acho que ele não conduziu, na minha visão, corretamente, mas eu acho que ele aprendeu com isso, o atleta aprendeu com isso, o clube também, mas é um trabalho de altíssimo nível, assim, o saldo é muito positivo, e é claro que, como o Pascoal falou, para ser concretizado esse ano, conquistar algum desses títulos, que é o ponto mais alto, um Brasileirão, né? Campeão brasileiro, é muito expressivo o título, ou uma Libertadores, ou os dois, né? O Flamengo tem possibilidades para isso. E é muito mérito do trabalho dele, o Zé Elias falou a gestão que ele tem do grupo, escorrega aqui, escorrega ali, mas você vê que, num geral, os jogadores sabem o que ele quer, o que ele pede, concordam e assumem e fazem aquilo que ele está conduzindo. Então, assim, eu torço por ele porque é um jovem treinador, é brasileiro, nós precisamos de uma safra nova de treinadores, né? Nada contra os que vêm de fora, mas eu torço pelo treinador brasileiro. Nós temos profissionais de altíssimo nível, se derem as oportunidades, se derem a condição deles se prepararem, eu acho que, como está aí, é o cara mais promissor. Nesse momento, a oportunidade está sendo dada para ele e ele está correspondendo. Então, eu torço para que isso aconteça com os jovens treinadores brasileiros aí, que possam ter mais espaço, e ele pode ser um bom exemplo para todos os outros. Depois de um longo e tenebroso inverno, no final de semana, no sábado, o Atlético Mineiro venceu a sua primeira partida no comando de Jorge Sampaoli.